Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo a respeito da lição de número 10, cujo título é Religiosos de Plantão. Então, convido você a fechar os seus olhos e, a partir desse momento, fazer uma oração comigo. Santo Deus, Pai poderoso, estamos aqui reunidos na Tua presença. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar à luz da Tua palavra, conforme a necessidade da nossa vida, e que o Senhor venha nos orientar para que nós possamos, ó Deus, receber a Tua palavra, ó Deus, de uma forma onde nós possamos aprender e a vivenciar na prática conforme a Tua ordenança. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. O objetivo da lição é verificar as denúncias apresentadas por Jesus acerca da religiosidade tão presente nos líderes judeus da época. Então, o texto base inicia falando o seguinte: Então, Jesus disse à multidão e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus, capítulo 23, versículo 1 ao 3. Então, eu gostaria de chamar você a uma reflexão, a respeito do ministério de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos agora de religiosos, o que nós entendemos como religião? Religião é crença, a existência em algo, um Deus superior, digamos assim, E dentro dessa crença, as pessoas começam a desenvolver aspectos culturais. Então, quando eu penso que cultura seria jeito de ser, forma de pensar de um grupo, ou seja, de uma coletividade, e essas crenças, elas são manifestas através do jeito de ser, da forma de se vestir, do jeito de falar, da forma de alimentar-se, Mas nesse contexto aqui, nós estamos falando da religiosidade que traz agora à tona aquilo que está dentro do coração do homem, seja aquilo bom ou seja aquilo ruim. Então, assim, quando Jesus ele vem para a terra, quando ele vem através à luz das ordenanças do Deus Pai, ele começa a falar a respeito das Escrituras, a ensinar as pessoas. Ele passa também a ser questionado através da Escritura também. Ele passa agora a ser questionado a respeito da veracidade da sua própria pessoa. Porque nós estamos agora falando de pessoas cuja cultura, cuja esperança também seria a vinda de um Messias, onde esse Messias ele viria assentado, talvez num cavalo, de uma forma majestosa, com um grande reinado, com muita riqueza, porque existem aqueles que ainda creem que o reino de Deus ele é através da prosperidade humana. E o reino de Deus ele não se limita com a prosperidade humana, com aquilo que é humano, com aquilo que é finito. Então, assim, o próprio autor ele divide esse grupo de pessoas que andava junto a Jesus em três classes, em três categorias. Vejamos as quais. Eu fiz uma anotação aqui e eu peço que os irmãos reflitam a respeito dessa divisão das pessoas que seguia. Então ele falava, o autor fala que existia a multidão. Então quem seria a multidão? Eram aquelas pessoas que ficavam à espreita, aquelas pessoas que ficavam próximas a Jesus Cristo, esperando um milagre, esperando ver alguma coisa, Então dentro da própria igreja de Deus, ainda existem as pessoas que estão representando essa classe que seria a multidão. Então, quando eu falo a multidão, são aquelas pessoas que vão para ver alguma coisa interessante, para esperar um milagre, uma palavra gostosa, alguma coisa assim. Então, o autor, ele faz essa tríade aí, como é que eu posso falar?
essa tripartição, onde ele basicamente fala que dentro desse primeiro grupo são aquelas pessoas que estavam ali simplesmente acompanhando, ou seja, ouviu falar em Jesus Cristo e estava de alguma maneira esperando a realização de um milagre, porque ouviu falar que Jesus fazia milagre e as pessoas queriam ver. Então nós temos aí essa classe que seria definida como a multidão. Nós temos os discípulos, que quem seriam os discípulos? Os discípulos seriam aqueles que estavam seguindo a Jesus Cristo, os abnegados, aqueles que deixaram tudo por amor ao Evangelho, aqueles que já tinham suas profissões, que tinham suas famílias, mas quando Jesus chamou, eles ouviram o chamado de Jesus Cristo e simplesmente o seguiram, sem nenhuma garantia, simplesmente pela fé. Então, a crença que movia os discípulos seria basicamente o caráter da obediência. Porque quando Deus chama alguém, ele coloca um ardente desejo na vida da pessoa. E com os discípulos não foi diferente. Eles ouviram o chamado e eles já sabiam que aquilo era com eles. Então renunciaram tudo, não tiveram nenhum apego e simplesmente seguiram a Jesus Cristo. E tínhamos os líderes religiosos. Quem seriam os líderes religiosos? Eram aquelas pessoas que já tinham uma doutrina, que já tinham uma tradição, que já tinham um ensinamento, que de alguma maneira já aguardavam o Messias, e eles começaram agora a questionar a respeito do ministério de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos agora em religiosos, nós devemos pensar naquelas pessoas que de alguma maneira procura a religião, procura de alguma maneira justificar em cima dos seus preceitos religiosos. Bom, eu fiz algumas anotações aqui a respeito da lição para que nós possamos aí seguir um caminho que o autor da lição ele percorreu para construir o conhecimento com base no texto do Evangelho de Mateus, né? A partir do capítulo 23 em diante, que é o que nós iremos estudar hoje. Então nós temos aí basicamente, primeiro, antes de tudo, Jesus Cristo chegando em cima de um jumento, e esse jumento era um jumento emprestado. Nós encontramos agora pessoas que estavam ali naquele momento, sabendo que Jesus Cristo viria, pegavam suas vestes, estendiam sobre Jesus, pegavam as suas folhas, né, e faziam a adoração, ou seja, a entrada triunfal de Jesus Cristo foi basicamente uma coisa meio que improvisada, né, uma coisa assim que não era de ser tão aceita na visão, na perspectiva daquilo que se esperava de um rei para aquele momento. Então, quando Jesus chega, ele chega simplesmente de uma forma humilde em cima de um jumento emprestado, e as pessoas agora começam a reconhecer. Mas lembrando que, diante daquele cenário, nós temos a multidão, nós temos os discípulos e nós temos aqueles que estavam para questionar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se deparou com essas três classes de pessoas. Aí, vem o autor agora e divide em três situações, ok? Quais são as situações agora que são observadas pelo autor diante da entrada de Jesus Cristo e aquilo que ele se depara quando ele encontra dentro daquela cidade pessoas que já carregavam em si aspectos religiosos, características religiosas, e Jesus Cristo primeiramente se depara com aquilo que o autor chamou, primeiro tópico, negócio religioso. O que vem a ser um negócio religioso? Ou seja, o templo, a casa de adoração, estava tomada por pessoas. Jesus Cristo chega no momento onde as pessoas deveriam estar ali prontos para adorar. E Jesus Cristo simplesmente encontra ovelhas,
encontra uma série de animais, encontra uma casa de câmbio e ele se irrita com tudo aquilo, porque justamente as pessoas que estavam ali, elas estavam muito mais movidas pelo aspecto financeiro do que simplesmente pela adoração a Deus. O objetivo maior que seria o objetivo de culto. E isso nos faz refletir a respeito do nosso objetivo dentro da igreja. Qual seria o nosso objetivo? As pessoas naquele momento estavam ali simplesmente para buscar uma forma de sobrevivência, que seria vender, trocar, barganhar. Existiam pessoas que estavam realmente para adorar, outras pessoas estavam ali para oferecer sacrifícios por causa dos seus pecados, outras pessoas estavam ali simplesmente para negociar. E quando Jesus Cristo encontra aquilo, ele fica furioso, né? É um trecho bíblico que todos conhecem. Ele vai lá, ele destrói, né? Ele vai lá, ele fica irritado, repreende todo mundo e ele fala que a casa do pai dele não é um lugar de ladrões, não é um covil de ladrões, salteadores, mas é uma casa de adoração. Então Jesus Cristo ele faz isso, ele usa da sua autoridade como uma forma de alertar as pessoas e dizer, olha, nós não devemos simplesmente levar o reino de Deus de qualquer forma, não. Jesus Cristo ele alerta as pessoas quando ele simplesmente promove aquela reflexão através dessa ação, que seria basicamente se irritar contra os mercadores. Então isso nos traz agora a reflexão, qual seria a nossa perspectiva diante de um culto? O que eu vou buscar num culto? Eu vou buscar Deus? Eu vou adorá-lo? Eu vou exaltá-lo? Ou eu vou com um objetivo, seja lá qual for? O objetivo financeiro, o objetivo de agradar alguém, o objetivo de tentar realizar talvez até um sonho amoroso, que tem pessoas que vão para a igreja, né, buscar uma realização amorosa. Isso acontece e não é de agora, mas Jesus Cristo ele nos dá agora uma nova visão e fala, olha, que tipo de religiosidade que você está carregando dentro de você. Porque é muito fácil falar dos fariseus, é muito fácil falar das pessoas que são religiosas ao extremo, mas quando nós nos deparamos diante de determinadas situações, nós devemos provocar diante de nós a reflexão e saber o que é que Deus está falando conosco. Dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, mas se existe alguma coisa que impede de servir, que o Senhor venha retirar isso de mim. Eu preciso primeiro reconhecer que dentro de mim existe uma falha, que dentro de mim existe um pecado, que dentro de mim existe uma motivação errada e saber que muitas das vezes eu estou tentando esconder isso, eu estou tentando de alguma forma camuflar isso. Isso aconteceu desde o Éden, quando o homem pecou. É natural, irmãos. Quando o homem pecou pela primeira vez lá no Éden, ele sentiu vergonha. E o que ele fez? Ele cobriu-se com folha de figueira. E aí depois vem Deus, encontra-se com Adão e com Eva na virada do dia e simplesmente estão os dois lá envergonhados, tentando de alguma forma justificar o injustificável. Tentando dizer, eu de alguma maneira não sabia, e não podia dizer isso naturalmente, porque eles sabiam. Mas foi a serpente que me enganou. Se Deus lhe deu um direcionamento, siga o direcionamento. Você não pode consultar a Deus, a outra pessoa, aliás, qual seria a melhor forma de servir a Deus. Deus já orientou você. Então, se Deus orientou você à luz da palavra, não escuta a serpente. Não escuta outro tipo de palavra, outro tipo de sermão, porque aquele que tanto procura, uma hora acha. E uma hora pode achar uma coisa que não está correta dentro da palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo chega ali, ele encontra uma coisa que era costumeira, era corriqueira. As pessoas já estavam acostumadas com aquilo. E dentro do templo, dentro da casa de Deus hoje, no século 21, nós encontramos situações que aos nossos olhos já se tornaram normais. Situações que nós, religiosos, achamos como não tem nada a ver, né? É normal, é coisinha, é minúsculo.
E Deus, ele simplesmente vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E aí onde o versículo inicial, o texto base nos fala, né? Façam o que eles dizem, mas não pratiquem o que eles fazem. Aí isso confirma o que está escrito lá em Mateus 7, 22 e 23. Naquele grande dia, muitos virão falar: Senhor, eu curei, eu preguei, eu expulsei demônios, e a palavra de Deus vai ser simplesmente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus está nos trazendo um alerta e dizendo: olha, muitos têm aparência religiosa, muitos são religiosos, muitos estão apegados a tradições religiosas, muitos podem até salvar vidas. O sermão dessas pessoas pode até levar pessoas ao céu, mas não significa que ele irá se salvar. Então eu trago esse novo choque de realidade. E lembrando a você que a salvação, ela é um produto construído ao longo de um processo. A religiosidade não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Jesus Cristo foi muito claro quando ele falou: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muitas religiões estão pregando que existem vários caminhos que levam a Deus. Mas Jesus Cristo falou que só existe um caminho, e ele é o caminho. Muitas pessoas estão querendo classificar e dizer: olha, venham para a minha igreja e você será salvo. Venha fazer da forma que eu estou fazendo e você será salvo. Pessoas que querem convencer até que o pecado não é mais pecado. Pessoas querem convencer até que certas coisas são bobagem, é normal, todo mundo está fazendo, filho de pastor faz, esposa de pastor faz, né? Pastores fazem, consagrados fazem, fulano fez, Beltrano fez, mas Jesus Cristo está dizendo: eu estou chamando você para ser discípulo, não estou chamando você para ser multidão, não estou chamando você para ser simplesmente qualquer religioso. Deus está chamando você para viver aquilo que você aprendeu à luz da palavra. Não negocie a palavra, não negocie aquilo que é seu, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Então, se Deus lhe deu um caminho, siga esse caminho. Deus sabe que você peca, Deus sabe que você desliza, Deus sabe que você faz errado. Em nenhum momento Deus se arrependeu de ter chamado você para o reino dele. Mas não é lícito acostumar-se com o pecado, porque isso torna a sua iniquidade e você passa simplesmente a arriscar a sua salvação. Então, irmãos, quando você observa agora esse aspecto, nós damos continuidade agora num outro tópico, em que o autor da lição discrimina como uma aparência religiosa. Muitos têm aparência religiosa. E Jesus Cristo falou: olha, eles têm aparência religiosa, mas eles estão distantes de Deus. Nem todo mundo que parece crente, ele é crente. Nem todo mundo que está dentro da igreja é cristão. Tem pessoas que parecem religiosos. Se você observar basicamente, né, diversas situações, tem pessoas que utilizam até da religião para conseguir crédito na rua. E fala: olha, eu e minha família, nós somos bons pagadores, somos todos evangélicos. Quantos já narraram esse discurso aí? E Jesus Cristo está falando: olha, nem todos que parecem né? Ou seja, muitos estão dentro da igreja, muitos estão dizendo, talvez tenha aquela personalidade, o irmão bonzinho, a irmã bonzinha, aquele que está dentro da igreja dando a paz do Senhor, né? Vai lá, toma ceia, tem comunhão com todo mundo, e dentro de casa é um bicho, né? Então existe esse tipo de coisa que próprio Cristo observou, dizendo: olha, estes homens, eles têm uma aparência religiosa.
Eles dizem que servem a Deus, eles leem a Bíblia, eles refletem, eles utilizam a lei dentro dos seus argumentos. Tem pessoas que têm até as gírias evangélicas, né? Existem gírias evangélicas, sim. Pessoas que já utilizaram alguns termos como evangélicos, né? E as pessoas até confundem como pessoas religiosas. Mas Cristo, ele falou que nem todos serão salvos. Ou seja, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, por isso que é muito importante que você não se espelhe em ninguém, né? Que não seja simplesmente, não toma pessoas como referência, porque essas pessoas elas podem errar, podem cometer equívocos, mas o seu caminho, o seu alvo, o seu espelho deve ser Jesus Cristo. E aí, nós podemos perceber aí a questão da figueira, né? Parece até que Jesus Cristo foi radical. Quando ele passa pela figueira, ele encontra a figueira estava bonita, a figueira estava aparente, mas a figueira ela não produzia frutos. Ele não simplesmente amaldiçoou, a figueira secou de imediato, não, por qualquer coisa não. Muitos podem falar, Jesus foi até radical. Mas Jesus queria dar um exemplo, ele queria dar um direcionamento, e ele queria falar às pessoas que estavam ali, olha, a figueira aparentemente ela é boa, mas ela não produz frutos. Existem muitas pessoas que são ramos bonitos, são ramos vistosos. São as pessoas que mais aparentam, as pessoas que estão mais viçosas. Aquele que todo mundo queria imitar, aquele que todo mundo queria ser, o exemplo da santidade. E aí Jesus Cristo falou, olha, não adianta você ser bonito dentro da igreja, ter ramos bonitos dentro da igreja, as pessoas olharem as suas folhas dentro da igreja, mas você não produz frutos. Existe a aparência. E Jesus Cristo queria falar, olha, a figueira ela não produz, ela tem somente aparência. E Jesus Cristo usou aquele momento, aquela situação como uma reflexão, como um ponto de partida. E aí eu também já carreguei dentro de mim e peguei para mim mesmo perguntando e dizendo que tipo de figueira eu sou. A figueira da aparência? Aquilo que todo mundo aplaude de pé? É isso que eu estou querendo ser para a minha própria vida? Aquele vizinho exemplar, aquele irmão da igreja exemplar? E dentro de mim o que eu sou? Que tipo de fruto eu tenho produzido? Irmãos, isso é uma coisa que você deve simplesmente colocar na tábua do teu coração e dizer, Senhor, eu não negocio os meus valores com determinadas situações. Não negocie aquilo que você é, não negocie aquilo que você aprendeu. As modas evangélicas, elas podem pegar para alguns, pode funcionar para alguns. Mas você aprendeu, não se faz de tolo como foram os homens lá no Éden. Como Adão e Eva lá no Éden. Eles quiseram simplesmente, se fizeram de tolos. Dizendo que eles não tinham conhecimento. Mas você tem conhecimento. Você já tem uma experiência, já tem uma jornada dentro do Evangelho. Então é muito mais fácil dizer eu não sei, do que reconhecer e dizer, Senhor, eu preciso mudar. E aí é o que Deus fala, olha, não precisa, não tem por que manter as aparências. Deus sabe, Deus está vendo. O único que pode salvar ou condenar é Deus. E Ele está sabendo de tudo. Então por que eu vou simplesmente ficar costurando uma tese que diante de Deus ela já caiu por terra? Eu preciso agora refletir e dizer, Senhor, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero tentar ser um cristão de verdade. Porque nem sempre nós conseguimos agir da forma que Deus quer. E Deus sabe disso. Então, ser cristão é reconhecer também as imperfeições. Não ficar tentando esconder, não tentar manter uma aparência, não tentar viver uma vida longe de Deus como se fosse algo natural. Então,
vamos refletir a respeito desse ponto. Então, a questão da obediência religiosa é outro ponto que o autor citou, ok? Então, existe uma falsa aparência e uma falsa obediência. O que isso quer dizer? Eu estou simplesmente tentando mostrar às pessoas aquilo que eu não sou. E eu estou tentando obedecer a Deus, fazer uma coisa que eu não gosto, para tentar, de alguma forma, ficar bem na fita diante de Deus. Ou seja, falsa aparência diante das pessoas. Falsa obediência diante de Deus. Ou seja, eu vou para a igreja para agradar a Deus. Eu vou orar para agradar a Deus. Ou seja, eu não faço as coisas porque eu amo a Deus. Eu não faço as coisas porque eu gosto, eu sei que eu vou alegrar o coração de Deus. Eu faço forçado. É tipo assim, eu vou retirar o meu dízimo, levar para a casa do Senhor para agradar o coração de Deus. Não, eu tenho que fazer aquilo com amor, aquilo com carinho, aquilo com sinceridade. Se eu obedeço às regras, se eu obedeço às leis divinas, se eu faço aquilo que a palavra me pede, é porque existe um compromisso individual dentro de cada um. É assim que deve ser, irmãos. Ou seja, não tenta fazer as coisas simplesmente para dizer, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, não leva isso como um fardo. Deus, o evangelho não tem que ser como fardo. A palavra de Deus fala que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas isso tem que ser feito com prazer. Se existe um peso no seu coração por obedecer a Escritura, tu está fazendo papel de tolo. Coloca-se diante de Deus e está falando, Senhor, eu sinto dificuldade em te obedecer a tua palavra. Eu sinto dificuldade em fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer, mas eu peço que o Senhor transforme o meu coração. Não fica tentando fechar os olhos para isso e achando que Deus não está percebendo. Deus já viu tudo, tudo é transparente diante de Deus. Então isso nós devemos ter clareza de como nós devemos agir. Bom, tem uma parábola que está no capítulo 21, versículo 28, que é a parábola dos dois filhos. Eu vou ler aqui na íntegra para que nós possamos discutir. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou de igual modo, e respondendo lhe disse, eu vou, Senhor. E esse que prometeu, ele acabou não indo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Ou seja, irmãos, existem aqueles que estão dentro do evangelho, aqueles que estão prometendo fazer e não estão fazendo. Existem aqueles que estão numa vida de pecado, que estão vivendo aí de qualquer maneira, mas existe arrependimento no coração dessas pessoas. O que isso quer dizer? Que por muitas vezes eu estou dentro da igreja fazendo compromisso, dizendo a Deus que eu vou fazer e não faço. Existem pessoas que estão hoje na vida de pecado, dizendo talvez que nunca vão entrar dentro da igreja para servir, mas dentro do coração delas já estão gerando frutos de arrependimento. Então, por algum momento, essas pessoas podem salvar-se, ir até o reino dos céus e eu ficar. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Então, Jesus Cristo falou, olha, esse pai tinha 2 filhos. O que prometeu e não foi, e o que disse de cara que não ia
e acabou indo trabalhar. Então, irmãos, que nós possamos pensar que tipo de filho nós estamos sendo dentro da casa de Deus. Aquele que está firmando o compromisso, ou aquele que simplesmente, talvez percebe que talvez não vai ter nem força para fazer. Já vai dizendo, Senhor, não tenho condições. Senhor, não estou conseguindo, coitado de mim. Mas me dá força. E aí depois percebe a necessidade e vai lá e faz. Pessoas que hoje estão dentro da vida de pecado, mas dentro do coração existe o arrependimento, e essas pessoas futuramente elas irão alcançar a misericórdia de Deus. Então nós temos que ficar firmes. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Fica vigilante. A palavra de Deus ela fala isso firmemente. Não é porque você está dentro da igreja que você vai simplesmente chegar até o reino dos céus. Não é porque você nasceu dentro de um lar tradicional, evangélico, que você vai alcançar a vida eterna. Deus está dizendo, olha, isso daí é recompensa do processo. Você pode simplesmente perder a sua salvação se você vacilar. Como aquele que já nasceu numa vida de pecado pode simplesmente reconhecer e mudar. Então, irmãos, ser filho de crente não salva ninguém, assim dizia minha mãe. Né? Não é porque você é meu filho que você vai ser salvo. Não é porque você nasceu no lar cristão que você vai ser salvo. Isso não é garantia. E Jesus Cristo volta trazendo essa reflexão e dizendo às pessoas que ali estavam que é hora de reconhecer que não é da forma que elas pensam. Então, irmãos, isso daí nos leva a crer na questão da aparência e também acreditar que existe a falsa adoração. E eu só posso me livrar disso quando eu estou simplesmente crendo, quando eu estou simplesmente me revisando espiritualmente, quando eu estou tentando mudar as velhas práticas, quando eu estou observando aquilo que eu aprendi e dizendo, Senhor, eu preciso mudar. Existem caminhos na minha vida que precisam ser mudados. Não faça para as pessoas verem, não faça para ser enxergado. Você pode enganar a igreja, você pode enganar as pessoas que estão à sua volta. É o que já foi comparado na Bíblia como um sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas por dentro só existe podridão. Então que nós possamos refletir. Porque nada melhor do que você ter a sua consciência limpa e livre. E você só consegue isso quando você passa a reconhecer, a analisar e a tentar mudar. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. E é isso que a palavra de Deus fala. Então, diferente daqueles homens, daqueles santarrões, digamos assim, que só queria viver se justificando. Sabe aquelas pessoas que procuram simplesmente ter uma forma de tentar sempre escapar, sempre se justificar, né? Então, assim, nós temos um outro ponto agora, que seria a questão do discurso religioso, ok? Bom, então na questão do discurso religioso, nós temos agora estes homens, estes religiosos, tentando pegar Jesus Cristo pela Bíblia, né? Tentando pegar ele pela palavra. Então, aí no capítulo 22, versículo 14 e 12, fala a questão sobre a questão dos tributos que chegam para Jesus Cristo tentando testá-lo e dizendo a eles, olha, é lícito pagarmos impostos ao governo? É lícito pagar impostos a César? E aí vem Jesus Cristo com uma moeda e fala de quem é a face que está nessa moeda. Todos conhecem ele e as pessoas falam de César, né? E ele simplesmente fala, olha, dá-lhe a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, dentro da palavra, né, ele acaba rebatendo aquela fala das pessoas. Ou seja, como é que eles estariam agora criando uma insubordinação ao Estado
e ele estaria agora simplesmente utilizando um aspecto religioso que seria a crença que somente deve obedecer a Deus. Porque tem pessoas que têm aquela visão, né? Eu devo só obedecer a Deus, né? Como muitas igrejas nós encontramos, às vezes querendo até forçar, enfrentar uma determinação, né, pública, né? Então, assim, nós devemos ter muito cuidado. Jesus Cristo ele foi muito coerente quando ele falou: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, nós estamos aí nesse cenário dos nossos tempos tá religiosos, né? Aí vem aqueles mais quentes, aí fala: olha, o homem está baixando a cabeça, a igreja está baixando a cabeça para o homem. Não, Jesus Cristo ele foi exemplo prático quando ele falou que nós devemos estar também de acordo com as leis da terra. Ou seja, a igreja também, de alguma maneira, deve demonstrar que ela está dentro de uma sociedade e existem regras a serem cumpridas. Então aqueles homens falaram: olha, Jesus Cristo vai falar que nós temos que obedecer a César, e Jesus Cristo sabiamente falou: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Ou seja, aquilo que é religioso deve ser prestado, mas aquilo que é determinação do homem não deve deixar de ser observado também. Bom, outra questão é o que está no capítulo 22, versículo 23 ao 33, que é a questão da comparação que fizeram por uma lei que já existia, que era uma lei até dentro do povo de Deus mesmo comum, né? E perguntaram: Jesus, a respeito da vida eterna, né? Um homem, um rapaz que tem vários irmãos, ele casa com uma mulher. E assim, a lei dizia que se aquela mulher não desse um filho para aquele homem, e aquele homem morresse, para garantir o nome da família, aquela mulher ela poderia se casar com o irmão e tentar manter a descendência daquela família. E aí disseram: olha, ela casou com o primeiro, morreu, não deu descendência. Casou com o segundo, morreu, não deu descendência. Casou com o terceiro até o sétimo e depois ela morreu. Aí perguntaram para Jesus, né? E agora, quando todos ressurgirem, quando todos forem para o céu, ela será esposa de quem? E aí Jesus Cristo sabiamente fala, né, que lá no céu as pessoas não irão se casar, serão todos como os anjos do céu. Ou seja, ninguém vai casar com ninguém, né? Na verdade, nós não teremos ligação com os vínculos culturais dessa terra. Ou seja, todos terão um novo corpo, uma nova vida, né? Um novo nome, e tudo será celestial. Então, veja que é mais uma forma deles tentarem colocarem Jesus contra a parede. Isso os homens religiosos. Então vejam que eram pessoas que tinham conhecimento da palavra e que estavam tentando testar Jesus no âmbito, né, no viés religioso, bíblico. Bom, sobre a outra coisa aí, é a respeito do mandamento. Aí entra aquela questão assim crucial, né? A respeito da lei. A lei foi instituída por Deus, foi agora propagada e ensinada por Moisés e é uma determinação divina. Aí perguntam para ele qual é o maior mandamento. E aí Jesus Cristo olha e fala: olha, imagina se Jesus Cristo destacasse apenas um mandamento. E é trucidar Jesus Cristo, dizer: olha, ele está incitando que é para a gente seguir só alguns mandamentos, né? Porque na cabeça dele Jesus não seguia mandamentos, né? Ele não tinha uma visão amplificada sobre os mandamentos que Jesus Cristo tinha, né? E aí Jesus Cristo fala para aqueles homens: olha, vocês querem seguir todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo falou: olha, se vocês focam nesses dois, vocês seguem todos os outros. Se você ama a Deus, você obedece à vontade dele. Você cumpre todas as regras, todas as determinações. E aí Jesus Cristo, mais uma vez, sabiamente responde e não se coloca em uma situação onde ele acaba estimulando as pessoas a descumprirem a palavra de Deus, né? Então veja como a pessoa que não tem Deus, ela sempre está, de alguma maneira, tentando criar uma situação, né?
criar uma tribulação mesmo. São pessoas atribuladas. E essas pessoas acabam procurando até trechos bíblicos aí para tentar nos encurralar aí contra a parede, né? Mais uma vez Jesus Cristo nos demonstrando aí que nós não devemos ficar simplesmente batendo boca por questões religiosas, por questões bíblicas, né? Então Jesus Cristo de maneira nenhuma ofendeu, de maneira nenhuma ele criou uma situação ruim para as pessoas naquele momento que ele estava sendo questionado, e ele conseguiu se sair diante destas situações. Então, assim, irmãos, eu gostaria que vocês repensassem, né? Repensassem a respeito de tudo isso, né? E ele fecha agora a lição falando sobre a questão da incoerência religiosa. Ou seja, levam a vida cristã como um fardo, são motivados em serem percebidos pelos outros, ou seja, aquilo que a pessoa que faz, né? Igual Jesus citou a questão do jejum, que a pessoa, né, vai lá, faz o jejum e simplesmente demonstra para as pessoas que está jejuando, né? Ou seja, como se quisesse dar uma justificativa para as pessoas que está, de alguma maneira, fazendo um sacrifício, que está, de alguma maneira, tentando falar para as pessoas, dizendo, olha, eu estou seguindo o mandamento, estou agradando a Deus, e esse não é o objetivo. Então existe uma incoerência aí muito, muito, mas muito grande mesmo, entre o discurso e entre a prática. Por isso que Jesus Cristo lá no início falou, olha, vocês façam tudo o que eles mandam, porque eles ensinam de acordo com a Bíblia. Eles só não seguem a Bíblia. É isso que Jesus Cristo falou desses homens que estavam aí atrelados ao judaísmo, né? Então, vamos perceber que existe agora reflexões pontuais que devem ser observadas na nossa caminhada cristã, ok? Então, perceba, irmãos, que tudo isso nos leva à reflexão. Ou seja, que tipo de cristão estou sendo? Como eu estou me comportando? Será se eu tenho reconhecido os meus erros, as minhas limitações? Ou será se simplesmente eu tenho tentado me esconder? Irmãos, é muito mais cômodo você tentar esconder uma situação que não está bem dentro de você. Existem pessoas que elas procuram até na Bíblia, investigam, estudam a Bíblia para tentar convencer as outras pessoas que elas estão corretas, que a forma equivocada de pensar seria a forma correta. Ou seja, tenta encontrar um argumento bíblico para justificar o pecado. Então, identificou, Jesus Cristo já lhe deu, Deus ele já lhe direcionou qual seria o caminho, como você deveria agir. Você já aprendeu, não negocia, não fica procurando outras formas de santidade, outras formas de agradecer a Deus. Você já nasceu dentro de um contexto talvez evangélico, você aprendeu, você fez todo o discipulado, você aprendeu com doutrinal, você... talvez mesmo com pouco tempo de cristão, você já aprendeu um pouquinho, já alcançou algum tipo de maturidade espiritual. Então não procura outro caminho, não procura outra forma de pensar, não procura esconder, né? Não faz como Adão e Eva lá no paraíso, que tentaram culpar a serpente. Ah, mas a serpente falou, sim, se Deus mandou fazer, não negocie o direcionamento que Deus te deu. Deus ele tem muito mais para você, se você escolher viver em obediência. Ou seja, são escolhas. Se você quer viver numa falsa religiosidade, você pode ser respeitado pelas pessoas da terra. Você pode ser percebido pelas pessoas da terra. Mas você pode ser esquecido por Deus. E a pior coisa que tem para o cristão é ser esquecido por Deus. Porque quando o homem ele não é reconhecido, talvez pelo homem da terra,
Ele pode ficar lá no cantinho dele. Ele pode ficar dentro da sua convicção religiosa. Pode ser chamado até de quadrado por tentar fazer algumas coisas exagerado. Ele pode receber nome de exagerado também, se ele tentar fazer aquilo que ele aprendeu. Mas não negocie aquilo que está dentro de você e que Deus pediu para você fazer. A religiosidade, ela camufla o homem. A religiosidade, ela encobre o homem como se fossem folhas de figueira, tal como fizeram aqueles homens lá no paraíso. Ou seja, eles tentaram encobrir, eles tentaram esconder, mas de Deus nada se esconde. Então a religião não torna ninguém santo. A aparência não torna ninguém santo. O que adianta ser aplaudido pelo homem rejeitado por Deus? Então esse é o momento de você pensar. Porque na caminhada com Jesus Cristo, ela faz com que você tenha diferentes situações diante de você. E se você estiver de acordo com a palavra, você escolhe aquilo que é correto para a sua vida, aquilo que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai incomodar você a não ser induzido pelo erro. O inimigo, ele é mentiroso. O inimigo talvez chega para você e fala: oi, coitado, você está sendo injustiçado. Isso é muito perigoso. Reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, reconheça que alguma coisa não está legal com você e diga: Senhor, eis-me aqui, eu preciso mudar. Faça como aquele jovem que disse que não ia e foi trabalhar na vinha do pai. Faça como um jovem que simplesmente, mesmo sabendo que talvez não teria coragem para ir trabalhar, mas no fundo, ele reconheceu que aquilo era necessário. Talvez você está até desistindo do evangelho. Talvez você está querendo parar na caminhada. E Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sei as tuas fraquezas, sei as tuas limitações, e às vezes o inimigo coloca até na mente de alguém e dizendo o seguinte: olha, sai do evangelho, você não é santo o bastante para seguir junto com essas pessoas. É mentira do inimigo. Porque dentro do evangelho existem pessoas que estão procurando a perfeição, não acharam ainda. Porque as pessoas que acharam a perfeição, elas não passam pela morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então quem morre, peca. Isso eu digo com certeza. Enoque era tão santo que Deus recolheu para si. Então, se nós temos um grupo de pessoas numa igreja que nós frequentamos, são pessoas que não são perfeitas, são pessoas que não são santas, mas são pessoas que estão tentando se santificar e buscar uma perfeição diante de Deus. Então vamos crer, não aceita a mentira do maligno. E lá no final da lição nós temos duas situações que ele finaliza dizendo o seguinte: a religiosidade pode afastar as pessoas de Deus. Tem pessoas que se acham tão santas que querem corrigir a todos, que querem manipular todos, mas não estão bem diante de Deus. Deus olha lá de cima e Ele sabe aquele que precisa de ajuda, aquele que reconhece. Ele está chamando você e dizendo: olha, você é imperfeito, você é falho, mas eu te amo. O homem que aparenta ser santo, talvez ele não seja, mas eu reconheço que dentro de você existe um coração arrependido. Então seja discípulo, não seja multidão, não seja um espectador qualquer, mas seja alguém que está disposto a seguir uma caminhada, que está disposto a mudar de vida, que está disposto a pedir ajuda. Deus está dizendo isso a você hoje. É hora de você pedir socorro espiritual,
É hora de você reconhecer os seus erros. E quando você reconhecer, quando nós somos humildes a reconhecer a nossa condição, vem a ajuda dos céus. Então não aceita a crítica, né? Não acha que tudo é perfeito, não acha que as pessoas elas não erram, elas erram, né? Isso de pastor ao recém-nascido da igreja, são pessoas falhas também. Se fossem santas, não teríamos pastores na terra, estariam todos lá já arrebatados do céu, porque já seriam recolhidos tal como foi Enoque. Mas são pessoas que estão tentando, dentro da sua condição, tentando agradar a Deus. E são aqueles que irão chegar ao reino dos céus. Então existe uma coisa chamada graça, que é aquilo que te justifica e me justifica. A graça é o favor imerecido. É para aqueles que não merecem. É para aqueles que pecam. E Jesus está dizendo, olha, aqueles que confessam e deixam alcançar a misericórdia. A palavra de Deus ela é pura, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Isso significa que ela conserta os dois lados, que ela corta os dois lados, que ela lapida. E Deus está nos trazendo para essa realidade e dizendo, olha, eu quero que você seja produtivo para o meu reino. Então, enquanto você se apegar na religiosidade, que é aquilo que esconde nossas falhas, porque a religião é como se fosse uma capa que esconde o pecado. É uma capa que esconde aquilo que você não quer que as pessoas vejam. Mas Deus está dizendo para você hoje, olha, lança essa capa fora, atira essa capa fora, porque eu quero renovar você. E quando você compreender isso, que lutar contra Deus é burrice, quando você compreender isso, que você precisa mudar, quando reconhecer isso, que o único santo é Deus, coisas grandes vão acontecer na sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer através de você. Então creia, leia a palavra de Deus, que esta palavra possa ficar em nossos corações e que nada venha nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a falsa religião, que é aquilo que muitas vezes mantemos durante séculos, nem os acusadores, porque Cristo é aquele que nos justifica, como diz lá Romanos 8, versículo 31 em diante. Então, irmãos, essa palavra ela fica por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam até o final, né? E que nós possamos ser santos como Jesus Cristo, que é o único caminho que leva a Deus e o único caminho que deve ser seguido. O resto é resto.